pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao Surface Class, o canal de modelagem digital. Eu sou Marcelo Spinetti, gerente de design automotivo e de modelagem 3D. Eu espero que vocês curtam as entrevistas que eu estou repostando. É uma série que eu fiz no Instagram com vários profissionais de design brasileiros que trabalham aqui no Brasil ou no exterior. E trago conhecimento para aqueles que querem transformar a sua carreira, aprender um pouco mais sobre design automotivo, modelagem 3D, engenharia automotiva. Então fiquem ligados nas entrevistas, eu vou publicar uma série aqui para que vocês possam acompanhar desde a primeira entrevista. Então se você pegou um vídeo pela metade, clica lá, eu vou deixar um card aqui para vocês e aí vocês podem acessar todos os vídeos de uma vez. E aí você vai assistindo pouco a pouco, enquanto você trabalha ou está no transporte, você pode acompanhar as entrevistas, tá bom? Se você é novo no canal, clica lá para se inscrever, ajude a gente a aumentar a nossa audiência, clique no sininho para ter mais novidades quando eu publicar mais vídeos e também curta os vídeos. Isso ajuda a propagar os vídeos na nossa audiência e faz o vídeo chegar a mais pessoas. A gente melhora cada vez mais as nossas publicações, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário ou sugestão, coloca nos comentários do vídeo. E eu vou respondendo a vocês e a gente vai aprimorando o canal. Você me ajuda a aprimorar o canal e assim ajuda a melhorar a carreira de todos vocês, tá bom? Então tenham um bom proveito, curtam a entrevista e até logo. Estamos ao vivo e agora com o fone para ficar um som melhor aí, né? Senhor Emanuel, bem-vindos ao canal, pessoal. Ninguém ainda. Olá ele. O cara chegou. Tum, tum, tum. Fala, meu caro. E aí, doutor, tudo bom? Tudo Boa bem? noite a todos, tudo em paz. Boa noite, bom fim de tarde, sei lá, boa neblina que eu tô vendo aqui. É, aqui também tá. Foi porque minha câmera não está entrando. Tá sim, eu tô vendo você. Ah, é? Eu não tô tendo retorno. Eu tô te vendo. Você tá aparecendo inteiro aí na superfície. Legal. Maravilha. Deixar o pessoal aí chegando aos poucos aí, a gente vai começando a nossa live. Perfeito. Vamos lá. Eu tava dando uma olhada aqui no seu currículo do LinkedIn aqui. Você passou Você era Account Manager na RS, depois na LWT. Exato. Era de impressão também ou software só? A RS virou parceira da Dassault, você sabe, né? Sim, sim. E ela criou a RS Protótipos. Foi quando eu Tá. comprei a minha MakerBot de madeira, a primeira. Ah, tá. E a, Essa daí e é a que você gente imprimia, trazia serviços. essa que imprimia Hum. as próprias peças ou não? Isso, é essa mesmo. Foi ela que deu o nome para as outras de Replicator, mas como a Tá. MakerBot não sabia como vender, essa daí eles chamaram de CNC Cupcake. CNC Pois é. Cupcake. Eles não sabiam se o nome impressão 3D ia pegar, né? Não, tá certo. Tem que começar de algum lado aí. E eu estou em contato com o pessoal também de softwares, estou vendo que está vindo uma onda de atualizações dos softwares que estão no mercado, né? Não só relacionado a 3D, a impressão 3D, Uhum. mas a modelação também. Tem algumas tecnologias disruptivas chegando aí. Sim, nós temos um ano atrasado de lançamentos, né? Nada foi É? lançado esse ano. Pois é, pois é. Vai ser um Essa ano interessante ano que pandemia, vem. exatamente, a pandemia deu uma atrasada, mas ano que vem todo mundo vai querer tirar o atraso, né? Você tem visto a lista de lançamentos que a Apple promete para esse outubro agora? Não vi ainda. Estou Cara, distante, eu não 3 quero ficar passando iPhones, vontade. depois
Você deu uma travada, tá me ouvindo? Legal. Você tá meio travadinho aí. Eu ainda tô sem câmera, na verdade. Eu ainda tô sem feedback. Eu acho que eu vou sair e eu entro de Não, novo. mas você tá na câmera. Ah, tô? Você tá no Bom, eu tô computador sem ou nenhuma. no celular? Não, eu não... Dá pra fazer no computador? Tá. Eu comprei Eu não outro sei. telefone porque achei que não Nunca dava. fiz. Eu acho que não dá, não. O Instagram do computador você não consegue Tem? fazer nada. Só ver. Só visualizar, né? É. Quer tentar desconectar e conectar? Voltou ao normal pra mim aqui. Ah, então tá bom. Então toca o barco. Eu acho que Acho que sem tá retorno normal. pra mim aqui é melhor. Tô economizando transmissão. Tá, joia. Vamos lá. Já temos aí o pessoal chegando. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Sim, A tô mandando gente... convite pra Hoje nós turma. estamos recebendo... Hoje nós estamos recebendo o Emanuel Campos, especialista super ultra graduado em impressão 3D. Tem livro, escreveu livro sobre impressão 3D, fez um grande estudo. Teve seu trabalho de graduação foi sobre isso também, né, Emanuel? Foi sim, na Fatec. Exato. E é um cara gabaritado para falar a respeito das tecnologias, né, do que a gente tem encontrado no mercado aí hoje e tem utilizado para construir não só a impressão robista, vamos dizer assim, né, a mais simplista, que é por diversão, mas também as tecnologias profissionais, né, para construir tanto protótipos, peças definitivas, né, ou até ferramentas, né, impressas para produzir algo em série, pequenas séries. Uhum. Né, então a gente tem bastante assunto para desenvolver hoje aí, né. E eu queria falar que você contasse um pouquinho sobre você para o pessoal conhecer aí o seu histórico, né, a sua formação, as empresas que você trabalhou e como que você chegou no nicho 3D, de impressora Legal. 3D. Eu brinco que eu estou há 20 anos pregando a palavra do senhor impressora 3D de porta em porta. Comecei em 2000 na Sysgraph, que era representante da Stratasys no Brasil, naquela época única. E a Sysgraph me introduziu a um mundo que eu não consegui sair mais, porque para toda empresa que eu migrei depois, nós estávamos vivendo... Deixa eu contextualizar para quem é muito jovem, né? Diferente de nós que somos jovens há mais tempo. O 2000, nós vivíamos o auge da terceira revolução industrial, que não tinha esse nome no Brasil. A gente chamava da era do PLM, o Product Life Cycle Management, gestão do ciclo de vida do produto. Nós tínhamos a integração do CAD, do CAM, do CAI, os gestores de documentação, né? Os jovens há mais tempo ainda vão lembrar do GED, o Gerenciador Eletrônico de Documentos, e hoje a gente fala PDM, que é o Product Data Manager. Nesse período, a impressão 3D com prototipagem rápida, o termo caiu em 2002, mas 2000 estava no auge, prototipagem rápida, vinha muito aliado para trazer velocidade às empresas na experimentação e validar dados que eram simulados nos CADs. Naquela época, então, era muito comum uma tecnologia estar andando com a outra. A Sysgraph era a revenda da IBM, do CATIA, que naquela época a IBM vendia o CATIA, não era da SO direto. Eram os mainframes, né? E aí quando a parceria da IBM com a Sysgraph caiu, eu fui para a Angelwork, do Luiz Russo e Marcos Tadeu Goto, que depois ela se fundiu com a Tecmess, também vender a impressão, a PLM, CATIA, e nesse período, né, eu me afastei um pouquinho da prototipagem rápida, exato. Tá. Mas a RS Engenharia era uma empresa que estava crescendo em São Caetano do Sul, tinha adquirido equipamentos e estruturas de algumas empresas da região, de prestadoras de serviço, e queria criar a RS Protótipos. Então fui lá junto com o Alexandre Evangelista, Giovanni Guinato, o Márcio Bacherti, grandes nomes da área, para criar esse novo departamento, onde nós trazíamos serviços da China, e eu comprei a minha primeira impressora 3D de madeira, uma CNC Cupcake da MakerBot. Da RS eu fui para a LWT, com mais ou menos a mesma missão, na LWT Sistemas. Exato, lá a gente se conheceu, fiquei fã do trabalho que você desenvolvia já, e casava muito bem com aquilo que a gente estava criando na área de prototipagem. Exatamente. E quando eu saí da LWT, foram 5, 6 anos lá,
A LWT é hoje a maior revenda Stratasys do Brasil. Ela fechou as primeiras máquinas betas de 300 a 400 mil dólares no Brasil, as máquinas que fazem full color, com 1 milhão de cores, pantográficas. E até hoje ela é a maior empresa em distribuição, em representação da Stratasys no país. Né? Muito orgulho e aprendi muito com eles lá na LWT. E o motivo que eu saí é porque eu tive gêmeos. A ideia era morar na Argentina e ter um ano sabático. Minha esposa argentina, né? Tive 3 meses de ano sabático e me ligou o diretor da MakerBot, que era amigo do Vitor Hugo Jacob, da LWT. Falou, você pediu as contas? Pedi. Você vai trabalhar para a concorrência? Não, gêmeos, ano sabático, ajudar minha esposa. Não. Então você vai trabalhar para mim antes que a concorrência trabalhe. E ele me contratou para trabalhar 1 ano e meio lá para a MakerBot, com visitas mensais ao Brasil. E, finalmente, esse ano, com a distribuição, o ano passado, a gente teve o maior número de vendas de MakerBot da história, foram 120 máquinas, 2018. E 2019 ele me convidou para ingressar o corpo junto com a Alcateia, que é a distribuidora da MakerBot no Brasil, e continuar esse trabalho. Que legal. Foi um período muito legal. Aí você está falando de 2 períodos diferentes aí, onde você trabalhou com empresas que você representou empresas, que seria a Stratasys e a MakerBot, que são, eu acredito que elas tenham categorias diferentes de produção de impressoras, né? Exato. E acho que a gente consegue falar um pouco aí também sobre o tipo de impressora, o perfil do profissional que usa essa impressora. Você tem a linha robista, o pessoal costuma falar que é a linha robista, que são tem esse nome porque as impressoras têm uma precisão menor, né? E também a gama de materiais é menor, e você tem a profissional que a precisão é maior. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, você que já trabalhou tanto para a Stratasys quanto para a MakerBot, hoje trabalha para a MakerBot, qual a diferença, o que divide aí esse mercado? Legal, bom, excelente posição. A gente fala das impressoras industriais e das impressoras que são desktop. Sim. A impressora industrial nasceu lá em 83, com a primeira impressora, com a primeira empresa. E elas são impressoras que trazem uma grande pegada de instalação, porque para entregar em maior precisão, para entregar em maior resolução, elas são ancoradas ao chão. Para trabalharem com materiais distintos, elas trabalham geralmente em rede trifásica. Só que eu falei que a primeira empresa nasceu em 83 por um motivo específico. Em 2009, as patentes caíram. Isso, todo mundo podia criar réplicas daquela primeira impressora, lá de 83. E uma série de pequenas empresas surgiram nesse período, criando desde homebrew computers, não sei se você conhece o termo, que é os clubes de computação das faculdades. Se você vê o filme Piratas, não do Caribe, né? O Piratas do Vale do Silício. Vale do Silício. A história da Apple e da Microsoft. O Steve Jobs conhece o Steve Wozniak num homebrew computer, clube de, nascimento caseiro de computadores. Já existia desde 2004 na Inglaterra um homebrew para impressoras 3D. E com a queda das patentes surgiram muitas empresas. Naquele período estava muito claro que a robista ia ser uma impressora de brinquedo, sem entregar precisão, uma impressora para você poder ter, e as impressoras industriais seguiriam sendo industriais. Né? Impressoras de grande precisão, mas alto custo. Mesmo porque as grandes impressoras de SLA, SLS, eram impressoras que precisavam de uma certa base, né? Uma estrutura para Exato. Não podia vibrar, não podia ter nada. Exato. Para falar um pouco da tecnologia, né? A SLA, que é a sinterização por laser, ela usa um feixe de laser numa resina de uma bacia que está cheia de resina fotossensível, e o laser, ao tocar a resina, vai curando. Imagina colocar uma bacia cheia de resina fotossensível do lado de uma prensa de 100 toneladas que dá um golpe a cada 3 minutos. Exatamente. Ela para de fazer a minha peça e começa a fazer um asterisco em 3D a cada 3 minutos. Então, mas teve um catch aí nas máquinas desktop. Elas eram open source. Tá. E com a força da comunidade, eles conseguiram contornar muitas patentes. E hoje a gente fala que existem não 2 categorias mais, mas 3. Nós ainda temos as impressoras industriais, nós temos as performance,
que são máquinas desktops com precisão industrial. Nós temos aí a MakerBot, nós temos a Ultimaker, nós temos uma série de players nessa categoria, e nós temos as desktops, as Happy Haps e desktops. Ainda dá uma subdivisão aí, né, que você pode montar a sua própria impressora. Tem um site chamado happyrap.org, rap.org, que lá tem as instruções para montar a sua própria impressora em casa, geralmente de madeira, mais caseira ainda, mas fiel àquela iniciativa de 2009. E as desktops seriam essas chinesas que você compra montada. Elas não têm a proposta de fazer uma grande entrega, embora a força da comunidade é muito alta, né? Eles conseguem ajudar muito, mas são impressoras que já vêm montadas, ela é para quem quer ir além do hobbyismo. Já vem pronta para o uso, e o material é o mesmo das demais? É o mesmo material para todas? Aí nós temos um ponto interessante, né? Porque as impressoras trabalham em geral com dois materiais. O PLA, que é o material mais usado do mundo, que é o ácido polilácteo, um material derivado de fibra vegetal, geralmente milho ou cana. E nós temos o ABS, que era o material mais popular do mundo até com a abertura de 2009, 2010, o ABS era o mais popular porque ele era o mais usado das industriais, né, das impressoras. Em FDM. Só que, de novo, em FDM, exato. As resinas fotossensíveis, nós chamamos elas de resinas de base acrílica, porque elas não têm a flexibilidade, elas não têm a propriedade do plástico. E, geralmente elas são rígidas e qualquer tentativa de fleti-las vai quebrá-las. E nós temos ainda tecnologias de pó unido por colo por laser, que é a SLA e a Z-Corp, a Z-Printer. Que hoje está tudo debaixo de um guarda-chuva, né? A outra faceta do tempo é que as empresas que eram concorrentes foram comprando-se umas às outras. Hoje nós temos dois grandes players, que é a Stratasys e o 3D Systems, e muitos bons players na área de performance desktop. Mas os materiais são esses. PLA e ABS ainda são muito utilizados. PLA é o mais utilizado do mundo. Mas o material que cresceu em uso foi o ASA, que é o ABS com proteção à luz UV. Então eu quero imprimir alguma coisa para ficar exposto ao clima, ao sol, fazer um suporte para uma placa solar, uma base de comida para uma gaiola de passarinho. O ASA tem sido muito utilizado. E desde o ano passado o PETG, o PETG, que é o mesmo da garrafa da Coca-Cola, também explodiu em uso por dois motivos. Ele tem resistência à abrasão química, né? De novo, falando de jovens há mais tempo, quando acabava a gasolina do nosso carro, antes de ter essa lei que você tem que comprar a sacola do posto, a gente ia com a garrafa de Coca-Cola, né? Claro, porque PET é resistente à abrasão química. Hoje não, hoje a gente tem que comprar aquela sacolinha. Mas o PET veio como um material que é fácil de imprimir, com grande apelo ecológico. Você está reciclando garrafas que de outra forma iam formar aquele continente entre a Austrália e a África, de uma ilha de garrafas. E a gente consegue usar esse material na impressora com muita facilidade. Legal. E agora existem materiais também de metálicos que são usados para sinterização, né? Excelente, é isso. Quando a gente fala de SLS, lembrando, a primeira tecnologia que nós falamos em 83 é a SLA, a sinterização por laser, ou estereolitográfica aparatos. Logo depois, a GE surgiu com uma tecnologia, na verdade a Arcan foi comprada pela GE, mas surgiu a tecnologia chamada SLS, que é sinterização por laser seletivo. E ao invés de usar resina líquida, ela sinteriza pós metálicos, pós cerâmicos, pós de vidro. E ela consegue produzir materiais, então, com extremada resistência mecânica, né, tal e qual aos sinterizados tradicionais. Para quem não conhece sinterização do pó, você basicamente junta um monte de pó bem compactado numa forma, leva ao forno, faz o pó derreter, unir um grão no outro e virar a nossa peça. E hoje a SLS está abrindo caminho no mundo. Eu devo dizer isso, que a todos os principais primeiros casos de impressão 3D saindo da impressora e indo para um produto final. Então, vamos pegar um exemplo. Os porta-aviões norte-americanos hoje são feitos, em grande parte, com peças customizadas por impressão 3D. Caramba. E eles levam, dentro deles, impressoras 3D para manutenção dos aviões. Que, de outra forma, se eles comprometem parte da frota, eles têm que voltar para uma doca seca.
eles conseguem fazer a manutenção a bordo do navio. Tá. Então, isso só é possível pela evolução dos materiais, tanto a sinterização, que evoluiu muito, até da própria sinterização tradicional. Para quem não sabe, o mecanismo do limpador de para-brisa de todo carro, aquela meia engrenagem, ela é uma peça sinterizada. Muitas peças com geometrias complexas, muito arredondadas, que seriam difíceis de usinar e tem que ser feito em série, é sinterizado. É mesmo? E hoje a impressão 3D tem feito essa sinterização no lugar do processo tradicional, que é a metalurgia do pó. E me fala uma coisa, com todos esses materiais, tecnologias, a gente está falando para um público que ou utiliza a impressora ou modela para um produto ou algum protótipo para ser impresso, né? A pessoa que está modelando, o modelador, ele precisa ter o que em mente para tanto distinguir o produto, distinguir o material que vai ser impresso? Qual que é a preocupação que tem que ter na cabeça de um modelador 3D quando ele está preparando algo para ser impresso? Essa é uma excelente pergunta e é difícil te dar uma resposta curta. Já peço desculpa. O que acontece? Quem faz engenharia aqui, nós temos aqui do nosso público, se alguém está fazendo engenharia mecânica, me desmente, por favor. Mas um adendo, o pessoal que tiver dúvida, né, a gente vai comentando aqui sobre as impressoras, os materiais, agora vamos falar das técnicas. Quem tiver dúvida, aqui embaixo, do lado dos comentários, tem um sinal de interrogação, você pode fazer as perguntas aí, que a gente no final vai fazer uma sessão de perguntas e respostas aí para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Quem tiver dúvida, tiver algum comentário, coloca lá que ele fica pinado para a gente ler mais tarde. Desculpa te interromper, Manuel, vamos lá, porque o pessoal agora vai prestar atenção. Maravilha. Presta atenção e começa a fazer as perguntas aí. Isso. Não, mas o que eu estava dizendo é que o pessoal da engenharia mecânica pode me desmentir se eu estiver errado ou mentindo aqui, né? Mas vamos dizer que você cursou engenharia mecânica, fez todos os cursos tradicionais e foi trabalhar e quem ia usar a impressão 3D. Quanto que esses caras conhecem de polímeros? Resinas acrílicas? Se você perguntar para qualquer um desses camaradas, eles vão saber todos os estágios da composição do aço carbono, fermentita, ferrita, perlita, de cabeça. Mas ninguém vai saber quais são os superpolímeros que existem hoje, novos materiais de aderência para a sinterização de pós-metálicos, que permitem melhor compactação e dão maior união dos grãos, porque nós não estudamos esses materiais. Se você for para um cara que é da FATEC de Plásticos da Zona Leste, ele vai saber todos os polímeros, todas as resinas, mas ele não vai saber fazer peça e produto. Correto. Ele aprende a fazer molde, processos de injeção. Hoje não existe uma formação dentro da indústria 4.0 para uma pessoa saber, escolarmente falando, né? Operar a impressora 3D e ser bom em desenhar um carro, um avião, uma lancha, qualquer que seja o veículo ou produto. Não existe nada ainda que encontra todas as ciências. Então, geralmente, é o tempo de uso que vai, mesmo começando com uma impressora pequena, que vai ajudar essa pessoa a abrir a sua mente. Por exemplo, vocês estão me vendo ainda, né? Eu estou sem retorno da câmera. Tá, estamos vendo. Isso daqui é uma pecinha que ela é impressa de uma só vez. Ela não tem montagem, ela não tem encaixe, ela é feita toda montada, toda feita, a gente fala de monta in place, né? Toda montada de uma só vez. Projetar essa peça, a pessoa vai ter que levar em conta qual é o tempo de cura do material, qual é o tempo que quanto que ele consegue empilhar uma camada para fora de um eixo principal, né? Imagina que eu vou imprimir um copo de martini, que vai abrindo naquele cone para a parte superior, e quanto que eu consigo empilhar, abrir a partir do eixo uma camada superior sem que esse material desmorone ou colapse por si mesmo. Cada polímero tem uma curva de abertura, nós chamamos isso de overhang. Então existe uma série de propriedades do material que a pessoa vai ter que saber. E geralmente esse conhecimento vai ser adquirido com o tempo. Ele vai brincando com uma impressora, vai explorando os materiais, vai trocando figurinhas no dia a dia. Para ele poder entender. Tem que testar. Quando você já incorpora isso no dia a dia da sua empresa, vamos pegar a GE, por exemplo, que eu mencionei que comprou a Arcan. A GE conseguiu transformar os geradores eólicos dela, que eram feitos em série, com 495 componentes. Imagina, são 495 part numbers que tem que ter em cada região do mundo para uma entrega na hora que precisa. Ela transformou isso por impressão 3D em metal em 37 elementos.
Caraca. Além de ter uma diminuição brutal no número de part numbers, controles de revisão, controles de alteração, né? Ela também consegue imprimir esse componente em place. Então ela vai procurar quem tem a impressora metálica que ela precisa mais perto de uma região que necessita manutenção e vai produzir lá essa peça. Logística diminui Custo também. logístico, claro. Mas eles tiveram que formar uma universidade dentro da GE em Indústria 4.0, porque são conhecimentos que não estão entregues hoje no curso superior tradicional. São várias uniões, desde programação, Arduino, automação, leitura de dados, o próprio desenho, como eu falei, nós vamos desenhar com base no material que vai ser impresso, sabendo qual processo de impressão vai ser utilizado. Se você chegou até aqui, aproveita para clicar no sininho para ter novas notificações, curta o vídeo se você ainda não curtiu e deixe um comentário. Me fala se você está gostando, como que anda as entrevistas, se você quer ver alguém diferente aqui, alguma entrevista que faltou, e aí a gente vai melhorando as nossas publicações, ok? E se eu não me engano também a posição, até a localização espacial da peça para que ela seja impressa, né? Você está projetando ela na posição de uso e não necessariamente ela vai ser impressa nessa posição, né? Exato. Esse daqui é o parafuso impresso é uma das peças que representa o maior pesadelo da impressão 3D hoje. O parafuso, bom, falar da impressora 3D, né, para aqueles que não conhecem nada, para a gente dar o básico da impressora por fio, a impressora chamada FDM, modelagem por deposição de filamento. Ela é uma pistola de cola quente operada por robô. Tá? Trocando muito a miúdo, ela vai esquentar um fio de plástico e vai desenhar com esse fio de plástico numa mesa XY, numa mesa. O traço o desenho desse XY é livre. Deixa eu ver se eu consigo inverter minha câmera, você me avisa se mudou aí. Dá para ver. A mim ou a impressora? A impressora. Legal. Então essa daqui é uma impressora chinesa, extremamente barata, a Easy 3D Print custa $100. Mas o que eu quero mostrar aqui é que eu tenho um rolo de filamento rígido, PLA, entrando num cabeçote, que vai aquecer esse filamento até a temperatura limite, uma temperatura de transição. Posso ser um pouco mais técnico hoje? Como é que está o nosso público aí? Vocês concordam? Ou vou matar vocês de tédio? Acho que o pessoal está meio cansado. Então tá bom, vou pegar leve. Ele vai aquecer o plástico até ele atingir certa fluidez e vai desenhar com esse material quase líquido sobre a mesa. E os ventiladores que estão aqui dentro já refrigeram o plástico na hora que ele sai do bico, deixando ele sólido durante a impressão. Você vê que eu estou tocando aqui a impressão e ela já está sólida. Exato. O traço em XY, que o cabeçote pode desenhar, é como a minha mão segurando uma caneta. Meu traço é livre. Só que quando eu vou empilhar essas camadas, eu tenho um problema. O meu traço, minha movimentação, o meu passo do desenho ao longo do eixo Z é fixo. 0,2, 0,1 milímetro. Então eu já não tenho essa precisão. Se você quiser fazer um círculo em XY, ele sai redondo. Se você quiser fazer uma esfera ao longo do eixo Z, ela vai parecer um zoom no paintbrush ou uma esfera feita com peças Lego. Claro, é um exagero. Ela vai estar em voxels. Ela vai estar em voxels, ela vai estar em quadradinhos. É uma aproximação derivacional da tangente da esfera usando arestas quadradas. O pessoal que, são os degraus. Pessoal que não conhece, o pixel é o quadradinho que a gente vê quando a gente dá o zoom na imagem, é o pixel, que é 2D. Quando é em 3D, chama-se voxel. Exato, que é o pixel em 3 dimensões ou a menor medida, a unidade em 3D. Exatamente. Você tem algum produto para mostrar essa pixelização, essas camadas, para o pessoal entender? Então, eu queria chamar a atenção aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui isso. Vocês conseguem ver as camadas ao longo deste eixo? As linhas que formam a horizontal. As linhas que... Isso. Eu estou tentando pôr aqui no brilho da luz. É um pouco mais para cima, que tá para baixo da câmera. Aí, joia. Agora sim. Então, se vocês olharem, você consegue entender qual foi o eixo de construção pelo alinhamento da linha, né? Pelo alinhamento das camadas. A camada em FDM é uma camada chamada grosseira, no universo da impressão 3D, é só 0,2 milímetros a média que a gente trabalha.
Quando a gente vai para resinas, para materiais sinterizados, a gente trabalha com 0,02, com 0,008, que são camadas muito mais precisas. Eu tenho a peça aqui, eu já vou achar ela. Mas só para terminar aqui do parafuso, então, esse parafuso, para eu desenhar ele para ser impresso, quais são os meus desafios? Se eu imprimo a rosca na mesa deste jeito, eu não vou ter uma formação muito boa dos dentes, certo, porque eles vão ficar reticulados, eles não vão ficar fluidos. Mas se eu imprimo em pé, eu tenho um traço perfeito. Só que mas você eu não tenho tem um problema. Exato. A impressão 3D tem um outro termo muito bonito chamado anisotropia. Ela não tem a mesma resistência mecânica ao longo de todos os eixos. Imagina que meus dedos são as camadas, né? Deixa eu pegar aqui o suporte para celular, só um segundo. Se você imaginar que meus dedos... Sou eu? Você está me vendo agora? Não. Não? Então, peraí. Sou eu que você tem que ver agora. Agora sim. Então, imagina que meus dedos são as camadas de impressão. Se eu aplico um esforço que é paralelo às estrias, eu vou ter 90% da resistência mecânica de uma peça injetada. Mas se a força for perpendicular às estrias, eu só tenho 70% da resistência. Eu tenho uma força que vai tentar delaminar as camadas. Entendi. Então o parafuso, ele representa bem o paradoxo da impressão 3D, porque ele vai ser preciso em Z, mas não vai ser resistente. Ele vai ser resistente em XY, mas ele não vai ter precisão em XY. É aquela rosca que entra folgada, que não vai ficar bonitinha. E aí entra mais um ponto da sua pergunta, né? O que a pessoa precisa saber para fazer modelos feitos por 3D? Como que a pessoa aprende esses conhecimentos? Em geral, até a gente ter um curso superior e uma reforma do ensino superior, usando uma impressora. Tudo na prática. Eu falei só de uma característica, né? Só da anisotropia, que é resultado do processo da impressão. Nós temos várias outras características que impactam a peça no projeto. Para fazer a peça com movimento, por exemplo, eu citei aqui o overhang, que é o quanto uma peça pode ser deslocada em relação à camada de baixo. Citei o exemplo da taça de Martini, né? Que é o que vai permitir fazer esses furinhos. Que é o que vai me permitir fazer esses furos autossustentados, como o teto de um iglu, de uma igreja, de uma abadia, né? Que ele vai usar a própria resistência da camada de baixo para sustentar a camada de cima sem usar material de apoio. E durante esse processo, eu faço a minha peça já articulada. Joia. E a peça, quando não tem essa capacidade, você usa o material de suporte, né? Toda impressora tem um material de suporte? Não, vocês viram aqui a impressora que eu estava usando, ela é uma impressora de um só cabeçote. A impressora de um só cabeçote, ela vai imprimir a peça e o material de suporte, o que vai ajudar a segurar as peças no lugar que cairiam de outra forma, né? No mesmo material. O que ela vai fazer? Eu brinco que a impressora 3D ela é uma pistola de cola quente, operada por computador, mas ela consegue imprimir 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Ela vai imprimir a peça, ela vai imprimir o suporte, ela vai imprimir a base da peça, ela vai imprimir o interior da peça, e cada um desses itens eu consigo configurar e melhorar o ajuste. É assim que eu evito, por exemplo, que uma peça fique muito furadinha, com muitas falhas de acabamento superficial. Ou falhas gigantes embaixo. Isso daqui é um disparador de Hot Wheels. E me fala uma coisa, o material de suporte, você tem algum para mostrar para o pessoal? Alguma peça com material de suporte? Tenho. Inclusive, esse material que está aqui, isso daqui é uma peça de calibração, ela não tem serventia na vida real, mas ela é uma peça que ela é feita em Ultem. Ultem é uma liga de poliéter-acetal-acetato. Eu brinco que é o plástico de Deus. É a liga, né? Não é uma liga. É a liga. Porque quem já trabalha com engenharia aeroespacial, com engenharia veicular, esse material aqui já pode sair da impressora e montar num avião para decolar. Né? Ele resiste a altas temperaturas sem sofrer dilatação ou encolhimento. Ele vai até 400 graus sem dilatar ou encolher. Ele parte de menos 70. Acima de 400 graus ele se desfaz numa massa inerte, não gera chama, nem fumaça, nem vapores tóxicos. Perdão. E
esse material ele é tão duro para imprimir que para imprimir ele, eu preciso de uma impressora que é trifásica, com câmara aquecida, Caramba. leva 4 horas para a câmara atingir a temperatura de trabalho. E o suporte para imprimir as peças, vamos dizer que eu imprimi esta peça aqui deitada. Este é o suporte. Ele é feito em policarbonato. Né? Você imagina que as temperaturas de extrusão do Ultem são tão altas que ele não aceitaria um material de suporte que não resistisse a altas temperaturas. Né? Então ele imprime com policarbonato os materiais de suporte. Essa é uma peça com esse suporte. Claro que eu não vou conseguir arrancar, é policarbonato, né? A gente tem que usar alicate, tem que usar ferramentas de destacar que são muito duras para poder voltar a ter essa peça que está na minha mão. Joia. Então o agora, material nós temos de suporte materiais... é o material, se você for pensar na taça, você falou de Martini, é o material que estaria escorando aqui o lado que não está sustentado, né? Eu vou imprimindo essa fileira e o material de suporte é o material que ficaria por fora sustentando, né? Exato. Deixa eu inverter minha câmera, você me confirma se inverteu. Inverteu. Legal. Aqui eu estou fazendo um carro de Fórmula 1, mais uma Ferrari, né? Acho que a minha vai ganhar das Ferraris que estão correndo esse ano. E embaixo da Ferrari, vocês vão ver que tem um ondulado aqui, né? Isso daqui é o piso que ele vai começar a construir, as rodas. E esse ondulado aqui é o suporte que apoia o fundo do meu carro, né? As rodas estão aqui, elas estão impressas in place, elas vão girar quando acabar essa impressão. E você imagina que o chassi do carro fica mais alto que a base das rodas. Sim. Então ele preenche o espaço entre o chão e o chassi com este material aqui, que é feito da mesma matéria que a impressora imprimiu o carro. A gente está vendo a coluna da impressora. Opa, peraí que eu estou mudando o lado. Aí, agora dá para ver melhor. Então todo esse material então, furadinho aí abaixo do assoalho é o suporte. Exato. E ele vai ser destacado depois que terminar a impressão. Exato, exato. E esse material ele tem uma propriedade para impressão. Ele é impresso a uma distância específica da peça, para evitar que ele se funda com a peça. Ele é impresso de uma forma não contínua, para que o material fique propositalmente quebradiço. Então ele tem uma série de atalhos para ajudar as pessoas que vão ter que remover isso com a mão depois, né, para tirar o suporte e permitir que o carrinho depois fique com o movimento, fique sem marcas de suporte muito visíveis. Aqui. Agora, nós falamos do suporte feito com um cabeçote só e do suporte feito para peças que são extremamente resistentes, né? Existem os suportes que são solúveis em água. Nós temos os suportes como o PVA, que é o álcool polivinílico, vulgarmente conhecido como cola branca. Tá. Esse suporte ele é solúvel em água pura, sem agitador, sem temperatura, sem bases cáusticas. Nós temos os suportes conhecidos como RIPs. RIPs, para quem usa ABS, para quem está na impressão 3D, já é um conhecido, ele é solúvel em óleos naturais, azeite de limoneno. E eu brinco, para quem conhece Shakira, é um material sincero, né? Porque RIPs don't lie. Essa piada 3 pessoas vão rir. Mas tá bom. E nós temos os materiais que são bases solúveis, mas são bases não orgânicas. Tá. Aí elas vão usar materiais cáusticos, vão usar temperaturas, vão ter abrasivos. Que nem uma forma comum de remover o policarbonato do Ultem é mergulhar este material aqui em álcool combustível. Porque daí a Ultem tem resistência à abrasão química, o policarbonato tem alta resistência à gasolina, mas não ao álcool combustível, ao etanol. Interessante. Então eu consigo degradar. Eu quero emendar aqui dois, eu vou contar um histórico de uma experiência que eu tive com o pessoal da Stratasys, quando eu estava lá na LWT, mesmo, éramos contemporâneos lá, e dali eu vou te fazer uma pergunta. Porque hoje a gente sempre pensa na impressão do produto e tem o suporte do produto, né? E foi a primeira vez que eu não vi a peça, mas o profissional da Stratasys, que veio acho que foi da Califórnia, ele veio dos Estados Unidos, eu não lembro qual foi a cidade agora. Ele veio dos Estados Unidos para dar suporte para a gente, numa das impressoras que estavam no escritório, e ele estava contando que foi um ano que a McLaren, não, a Mercedes estava dominando a competição da Fórmula 1. Em qualquer um dos últimos 5.
Mas isso aí, se não me engano, foi em 2011, 2012. E a grande diferença, o diferencial deles era a exaustão dos gases. Porque eles conseguiram fazer o escapamento. Você tem toda a dinâmica do fluido na saída do motor, né? E o escapamento ele tem uma certa dimensionamento ali para ajudar a diminuir o impacto do golpe de ariete, né? Na saída do motor, no escapamento. E eles conseguiram uma fluidez dos gases de expansão, só que para conseguir construir aquilo era impossível. Então o que eles fizeram? Eles imprimiram em suporte o interior do escapamento. Depois enveloparam ele, se eu não me engano, com fibra de carbono ou Kevlar, não lembro com o que foi agora, com que eles envolveram. Fizeram a cura e depois eles lavaram, tiraram todo o suporte interno para poder ter toda a forma geométrica para dar dinâmica do fluido. E foi ali que eles ganharam performance nos motores, nesse diferencial. Então você vê que a impressão ali, ela não foi o produto, mas ela foi o que auxiliou a construir o produto final, né? Com essa historinha que eu contei agora, eu te faço uma pergunta que é, quando a gente fala de produto impresso, né, do que a gente está falando? É o produto em si? É o que vai confeccionar o produto? É o que vai confeccionar a ferramenta? O que hoje nós temos no mercado de mais que é mais latente dessa concepção? Outra excelente pergunta. Hoje nós temos 3 formas de manufatura que envolvem a impressão 3D. Nós chamamos de manufatura direta aquilo que eu tiro da impressora e monto no avião. Tá. Hoje os aviões decolam da Boeing com 900 componentes impressos. Então, na manufatura direta, esses componentes são impressos para montagem no avião. Para dar um exemplo, o KC, que é o maior cargueiro feito por uma empresa brasileira, a Embraer, nós temos uma linha de produção para 10 aeronaves por mês. E elas são customizadas a pedido do cliente, com mais espaço de carga, com espaço de passageiros, mas não passageiros comerciais, né? Voos para militares, médicos. E aí essa customização, imagina que cada aeronave vai ter uma saída de ar, vai ter um suporte de equipamentos específicos. Então, imagina fazer um molde para imprimir, para injetar algo para cada aeronave. É impagável. Nesse momento, imprimir algo com 10, 14, 20 horas de produção, mesmo com material caro e lento, é mais vantagem. Aí nós temos a manufatura que é auxiliada. Na manufatura auxiliada, nós temos os métodos comuns de produção da fábrica. E o que eu faço com a impressão 3D são porta-ferramentas, berços de metrologia, gabaritos de medição, peças que geralmente têm alto uso. Eu posso customizar a anatomia para o operador. Então, de manhã, nós temos um operador na área de chapelonaria, né? Quem faz as máscaras de passa, não passa da Volkswagen. Essa área é chamada de chapelonaria, na GM é máscaras. Mas nós temos um operador que é muito grande e de noite vai uma menina que está no cargo dele. Imagina ter que dar a mesma peça, com o mesmo equilíbrio para os dois. É importante que a peça se loque no carro com ímãs internos, do mesmo jeito. Então eu posso customizar aonde a pessoa pega, a ergonomia de manuseio, auxiliar essa pessoa naquilo que nós chamávamos, quando eu fiz FATEC, de tempos e métodos. Algum tempo atrás, para você ter uma ideia, tinha Humanidades na FATEC ainda, e o SPB. Faz pouco tempo. Se bem que estão querendo voltar agora com o SPB, né? Então, mas a gente consegue customizar esses componentes e se algum fabricante muda alguma peça e eu preciso mudar o berço de montagem, mudar o gabarito de ajuste, é muito fácil produzir essa peça. Imprime, então nós temos a manufatura direta, a manufatura auxiliada e nós temos a manufatura expandida, onde eu posso fazer ferramentas reais. Eu posso imprimir moldes de injeção e sopro plástico. Eu posso imprimir berços de montagem que vão ficar na peça, berços que são usados como orientação, que participam da peça final. Isso é muito comum na área de eletrônica, para solda de placas de circuito. Então eu vou produzir peças que vão estar trabalhando diretamente com a produção. E peças que vão estar submetidas a estresse, desgaste, esforço, vácuos formados para embalagens, para blipsters.
Existe uma série de funções e ferramentas que vão ajudar nessa área. Legal. E hoje esses robôs, eu não lembro se foi isso, o Guilherme da Robori estava me contando uma vez, se eu não me engano, era a substituição de peças de robôs de montagem, de peças de metal por peças plásticas para você diminuir a massa do robô e ele ficar mais ágil, né? Mais rápido. Exato. Você vai se alguém aqui estiver fazendo FEI de novo, vai poder não me deixar mentir sozinho. A FEI tem um laboratório da Cuca, muito legal no Bloco H. Acho que é Bloco H? Não, Bloco H é na Mauá. Eu não lembro como chama aquele prédio de vidro. Mas lá eles têm alguns robôs, eu tive a chance de conversar muito lá, porque eu dei uma aula de manufatura aditiva lá com eles. O robô da Cuca que eles têm pesa 37 quilos, feito em ferro fundido. Quanto que levanta um robô de 37 quilos da Cuca? 6. O ponto mais forte de um robô, na verdade, é o seu ponto mais fraco, que é a articulação. Então aí nós começamos a perceber para que nós vamos fazer os robôs em ferro fundido. Isso aumenta o peso que ele carrega. E o que significa aumentar esse peso? A chance dele frear no movimento rápido e parar no mesmo ponto a cada gesto vai se tornando cada vez mais difícil. Ele vai perdendo a precisão. Então um robô que carrega menos do próprio peso é mais preciso. Se a peça muda e meu gripper, minha garra, meu gancho é impresso, eu consigo imprimir uma peça nova com grande velocidade. E hoje nós temos um conceito novo na indústria que são chamados robôs colaborativos. Eles trabalham junto a um ser humano. Então, geralmente, o robô vai fazer o gesto repetitivo ou levantar o peso, e o ser humano vai fazer o trabalho de precisão, o trabalho fino. Certo. E aí nós temos que ter alguns cuidados. Se você olhar os robôs da própria Cuca, o ser humano pode tocar no robô e o robô sente o toque do ser humano para ele parar o movimento. Como é que eu faço isso numa carcaça de ferro fundido? Pois é. Mas se eu coloco sensores de temperatura, de presença, de proximidade por dentro de uma carcaça impressa, eu consigo fazer isso muito mais fácil e rápido. E de novo, qual é o meu limite do quanto eu posso tirar de peso do meu robô? São aqueles 6 quilos de articulação. Né? Enquanto os 6 quilos de articulação estão segurando, todo o demais é opcional. Todo o demais é espaço para melhoria. Correto. Então, quando a gente fala em manufatura expandida, isso daí também entra na manufatura expandida. Fazer os robôs customizados, com acessos, com mais facilidade de colocar sensores e poder fazer a eletrônica, né? Tirar do automático e mudar para o autônomo. O muito mais... tudo isso é muito mais do que o chaveirinho que a gente está acostumado a ver impresso. A ganhar, né? Não é mesmo? Exatamente. O pessoal, hoje quando a gente fala de impressão 3D, está tomando mercado, tudo mais, o pessoal que não é da área normalmente pensa que a gente está falando de brinde, né? Pecinha, Lego, alguma coisa assim impressa. E olha o que a gente está falando de robôs que sentem a temperatura do ser humano na do operador do lado. Operador. Pois Exato. E me fala uma coisa, impressão de prótese, como que anda isso? Prótese, órtese, existe um universo na medicina que é gigantesco. Nós temos, para falar de medicina, nós temos que falar algumas coisas antes. Então, primeiro, a Anvisa no Brasil ainda é muito resistente a componentes customizados. Ela gosta dos componentes estandarizados. Não vou entrar na política e nos motivos do porquê. A Anvisa no Brasil não aprova componentes customizados, sob a alegação de que é mais fácil rastrear num paciente daqui 50 anos que teve rejeição em componentes que são estandarizados, não em customizados. Então, no Brasil, nós estamos muito atrasados ainda com esse processo. Tá. Agora, qualquer pessoa com um Kinect, o Kinect ligado ao Windows 10, ele abre um programa do próprio Windows 10 que geralmente está oculto, chamado 3D Scan. O 3D Scan, ele usa o Kinect para fazer um scanner 3D paramétrico. Então você quer escanear uma tala, você quer escanear um imobilizador, você quer escanear um apoio para a pessoa que está ferida, né? Você consegue escanear o paciente com o braço inchado, com a deficiência que tenha, para fazer algo confortável para ele usar. Que legal. Você vai trabalhar com o amputado, você consegue usar o scanner do membro que seja espelho para fazer algo que tenha simetria, que fique mais orgânico, que fique mais natural a cada paciente por impressão 3D. Então, próteses e órteses, né, aquilo que vai no membro ou que substitui o membro amputado, por impressão 3D hoje já é uma realidade.
Até porque quando a gente fala em materiais orgânicos, vamos pegar o PLA, ele ainda tem algumas desvantagens. Ele é orgânico, então ele é hipoalergênico e é atóxico. Uhum. Mas ele pode ter fungos, justamente porque ele é orgânico. Se a pessoa, sei lá, entra no mar, vai para a praia, um problema que não existe agora na pandemia, né? Mas ele poderia ter a chance desse material criar algum estrago. Entendi. Mas aí, se a gente vai para o material que é o PETG tem proteção antifungicida, antibacteriana, também é atóxico, também é hipoalergênico. Então, para fazer isso sobre a pele, nós ainda podemos fazer então com PETG. Se eu quiser fazer algo para dentro do corpo humano, o próprio UTEM, ele tem duas traduções. Ele tem o UTEM na liga chamada 9085, que é com certificações aeroespaciais, e nós temos o UTEM 1010, que são as certificações alimentares e medicinais. Que legal. Então, numa cirurgia de longa duração, se eu preciso fazer um grampo, uma pinça, alguma coisa que mantenham as coisas no lugar, desculpa quem é da área médica aqui, que esse termo não existe, mas para uma cirurgia muito longa, para o cirurgião poder, para a equipe poder trocar, e eu preciso de algo até 24 horas dentro do corpo humano, nós já temos materiais que são feitos para isso. E eu estou falando só de FDM. Se eu for para resinas Polijet, eu falei para vocês que nós temos uma impressora que faz 1 milhão de materiais. O que eu não falei é que ela faz 1 milhão de materiais simultâneos em até 14 shores, em até 14 durezas. Então hoje já é possível fazer a ressonância eletromagnética de um paciente da mão, vamos dizer que é uma cirurgia da mão, e imprimir esta mão, mas a pele com a textura, a viscosidade da pele, Caraca. Músculo, osso, artéria, nervo. Então eu consigo fazer todo o ensaio cirúrgico. Você consegue representar a mão para fazer o ensaio. Exato. E eu consigo fazer isso impresso, de uma forma que nenhuma outra tecnologia me daria acesso à simulação. Hoje eu não preciso mais matar porcos ou usar cadáveres, que depois eu não consigo me livrar daquilo sem um alto custo. Eu posso fazer a cirurgia tanto virtual, usando servomotores em pinças e tesouras, mas é óbvio para todo mundo que aquele é um ambiente simulado. Ou eu posso imprimir algo que é melhor que o cadáver, porque ele não vai ter enrijecimento, eu consigo fazer sistema de circulação sanguínea numa peça impressa para simular hemorragia. E eu tenho esse vídeo, eu só vou localizar ele aqui para mostrar essa mão impressa. Pelo menos eu mostro no meu computador. Então nós temos as formas de impressão, que são a órtese e a prótese, que vai no paciente. Num paralelo, ela seria a manufatura direta, que nós falamos da indústria, ou auxiliada. Nós temos as simulações para ensaios cirúrgicos, que elas aí entrariam como a manufatura expandida de verdade. Aqui, vídeos. E nós temos ainda toda a área de biofabricação. E biofabricação é usar uma agulha no lugar da extrusora do meu filamento, e vai pôr um material vivo, um tecido vivo, e ao invés de usar uma bandeja como esta que eu mostrei agora, que é de silicone, vai pôr dentro de uma gelatina, que na verdade é um biomaterial. Tá. E ali eu consigo nutrir essas células e orientar o crescimento delas. Então nós já estamos falando de, para daqui 5 a 10 anos, a impressão de tecidos, para queimados. Caraca. A impressão de órgãos. Hoje eu tenho fui recentemente convidado, tenho orgulho de fazer parte do primeiro MBI, o Master in Business Innovation do Brasil, sobre esse tema. Estou lá como coordenador dos professores por causa das novas tecnologias educacionais. Que legal, cara. Se você consegue, então, você não vai imprimir, na verdade, mas você vai dar o caminho, a direção de crescimento das células através da nutrição dela num organismo. Exato. Eu posso fazer isso tanto numa piscina de resina, que vai ser o alimento dessa célula, ou que nós chamamos de uma scaffolding structure, que é um suporte que eu coloco antes. Imagina uma galhada de um galho sem as folhas, e eu vou usar esse galho para guiar a construção. Como se estivesse construindo uma teia. Exato. E depois eu consigo, ou as células consomem essa estrutura de apoio, esse andaime, ou eu consigo remover esse andaime depois e ter veias, artérias, membros que são ocos. Que legal.
Muito bom. Cara, a gente está chegando nos últimos minutinhos aqui do nosso bate-papo e eu queria te pedir o seguinte. Primeiro tem uma pergunta aqui que o Gilberto, acho que é Gilberto fez, o nome dele, eu vou colocar na tela aqui, Gilberto. Como você imagina a impressão 3D daqui a 10 anos? Máquinas menores e maior definição e resolução? Olha, é uma excelente pergunta e é muito difícil de responder. Você está vendo o meu computador ou eu? Eu estou vendo você. Agora eu estou vendo Estamos você entrando travado. nas máquinas que são... Oi? Hoje você está travado aí. Ah, mas está me ouvindo? Agora eu te ouço. Legal, Voltou. legal. Eu estou tentando mostrar a tela do meu computador, não está aparecendo ainda, né? Tá aparecendo. Tá, então só A para mostrar a resolução mão do vídeo impressa, fica um pouco... vamos lá. é só para mostrar que essa mão, com essa elasticidade, com os tendões, foram impressos. Osso, artéria, músculo, gordura, nervo. E agora, Caraca. para poder responder a pergunta que vocês fizeram, hoje nós já estamos evoluindo em muitos aspectos. Nós já temos impressoras que são 32 bits, impressoras que trabalham com um sistema operacional completo dentro delas, então não preciso mais fatiar o arquivo numa impressora para levar o arquivo até a impressora. A impressora já é autossuficiente. Isso já é realidade. Agora, quando a gente coloca 32 bits numa impressora, ela também pode receber Wi-Fi, ela pode receber Bluetooth, ela pode controlar mais elementos do que os próprios motores, né? Hoje um Arduino sua para controlar 3 motores, uma mesa aquecida e os ventiladores. Eu uso quase todas as portas. Para quem não sabe, as impressoras RapRap são, em geral, placas de Arduino. Com 32 bits, eu triplico as minhas possibilidades. Então eu posso pensar numa impressora que a bandeja ela é uma esteira, que gospe a peça ao final de cada impressão, que ela inicia a nova impressão por conta própria, e talvez, com base de sensores, ela me dá alguns inputs falando, olha, a sua peça, quando eu imprimo essa torre aqui, ela fica muito frágil. Por que você não imprime essa torre separado, deitada, e você monta ela por fora da impressora? A inteligência artificial está aí. Ontem nós tivemos o primeiro artigo escrito por uma inteligência artificial num jornal, que é o The Guardian. Não sei se vocês viram essa loucura. Essa eu não vi. Tá, é maravilhoso. Os editores pediram para a inteligência artificial escrever por que nós devemos confiar em inteligências artificiais. Basicamente, ele dá todas as desculpas que um bom vilão do filme Marvel daria. Não, vocês podem confiar em mim, eu não sou nada sem vocês. Fica tranquilo que eu não sou o Ultron. Exato, mas eu não confio. Mas eu espero que essa coluna fique semanal, achei o máximo, uma coluna escrita por um robô. Show de bola. Bom, com essas tecnologias é muito difícil prever, até porque os materiais estão nós estamos tendo uma explosão de materiais hoje. Lembra que eu falei no início da live que o engenheiro mecânico não conhece polímeros, que o polímeros não conhece projetos? Nós já temos aqui 34 anos de impressão por fio. A Stratasys foi fundada em 88. De 2009 para cá, nós tivemos o período open source. Então nós temos tendo hoje pessoas que são engenheiros mecânicos, elétricos, de materiais, trabalhando juntos. Então nós já temos hoje materiais que são eletrocondutores, PLA eletrocondutor, para imprimir circuitos impressos direto da impressora, com trilhas condutoras, com trilhas que fazem a dissipação. Que Então as show. possibilidades hoje são muito grandes. Isso falando hoje, é muito difícil sonhar com o que dá para fazer no futuro. Cara, que animal. Pô, Manuel, quero agradecer você, cara, pela aula que você deu hoje aqui pra gente, por toda... Cara, dá pra gente ficar aqui horas e horas conversando sobre isso. E eu quero fazer uma segunda live contigo, a gente vai marcar, para falar um pouco mais sobre o uso de impressora com acabamento, tanto para uso em próteses quanto para design, que eu acho que tem alguma... Dá pra gente juntar esses dois assuntos. A precisão e a qualidade é comum para os dois assuntos. Então eu quero agradecer a sua presença aqui, eu quero agradecer toda essa aula que você deu para a gente e já deixar um gancho para uma segunda oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre isso. Vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo
Eu tenho muito orgulho de saber que você foi para a Jaguar, foi para a Inglaterra, fez um trabalho fantástico, foi chamado de volta. O trabalho que você faz é uma referência para o design brasileiro, na criação, o trabalho com o Ice and Surf, e é um prazer participar aqui. Fico realmente honrado de estar dividindo esse espaço contigo. Cara, obrigado. Eu agradeço de coração. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, acompanharam a gente aqui. Fiquem ligados no canal, curtam lá no YouTube também, que eu vou publicar em breve esses vídeos no YouTube, e a gente vai falar muito mais sobre impressão 3D aqui também. Um grande abraço a todos, uma boa noite e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Uma boa noite, até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu o bate-papo? Pois é, muito conhecimento, né? E vai ter um vídeo para cada série. Você pode ver, foi tudo publicado já no Instagram, se você quer seguir lá, @MarceloPSpinetti no Instagram, e você vai ter mais novidades que eu estou sempre postando lá. No canal aqui, lembre-se, inscreva-se, clique no sininho, curta no joinha lá o vídeo para ajudar a propagar os nossos vídeos, aumentar a nossa audiência. Deixe seu comentário e assim a gente consegue melhorar todo o nosso conteúdo, as nossas publicações para transformar a vida de mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e continue seguindo o nosso canal.